Olá, boa noite a todos. Venho explorar nesta apresentação uma abordagem simples sobre a escola da configuração proposta por Mintzberg em seu livro Safari das Estratégias. Esta escola toma a formulação da estratégia como um processo de transformação e foca na configuração interna das organizações. Em seu livro, esta escola é frequentemente comparada a um camaleão devido à sua capacidade de adaptação e flexibilidade, pois, assim como um camaleão muda de cor para se camuflar em diferentes ambientes, as organizações também podem adaptar suas estratégias de acordo com a configuração interna e as demandas do meio ambiente. A escola oferece uma perspectiva única sobre como as estratégias são moldadas pela estrutura e cultura interna das organizações, tomando sua fundamentação baseando-se em ênfase na estrutura organizacional, em análise das configurações organizacionais, impacto da configuração na estratégia e ajuste entre estratégias e estruturas. Vamos agora falar um pouco mais sobre essa fundamentação. O primeiro ponto da fundamentação é a ênfase na estrutura organizacional. A escola destaca que a estrutura organizacional desempenha um papel crucial na estratégia de uma organização. A maneira como a organização está configurada, incluindo suas hierarquias, sistemas de comunicação e processos de tomada de decisão, vão influenciar diretamente a sua capacidade de formular e implementar estratégias eficazes. É o que diz a primeira fundamentação teórica. Seguindo, na segunda fundamentação, nós teremos a análise das configurações organizacionais, onde Mintzberg propõe que as organizações podem ser agrupadas em diferentes tipos de configurações com base em suas características estruturais e operacionais. Ele identifica 5 configurações principais dentro dessa fundamentação. Uma configuração empreendedora, uma configuração em máquina, uma configuração profissional, uma configuração diversificada e, por fim, uma configuração inovadora, onde cada configuração possui atributos específicos que influenciam a maneira de como a estratégia é desenvolvida e executada. Passando para a próxima fundamentação, nós vamos falar um pouco agora sobre o impacto dessa configuração na estratégia. A escolha da configuração organizacional pode afetar significativamente a capacidade da organização de formular e implementar estratégias eficazes. Por exemplo, uma organização com uma configuração empreendedora pode ser ágil e inovadora, mas pode enfrentar desafios no que diz respeito à coordenação e medidas à medida que a empresa cresce. Por outro lado, uma organização com uma configuração em máquina pode ser eficiente, mas pode ter dificuldades em lidar com as mudanças rápidas no ambiente. É o que rege essa fundamentação voltada ao impacto das configurações na estratégia, onde a forma com que você está configurado vai afetar a escolha de sua estratégia. Passando para a próxima fundamentação, nós temos o ajuste entre a estratégia e a estrutura. A escola destaca
a importância de alinhar a estratégia com a sua estrutura. Isso implica que a cultura e estrutura organizacional deve ser projetada para apoiar e facilitar a implementação da estratégia escolhida, pois um ajuste inadequado entre a estratégia e a própria estrutura pode levar a problemas de coordenação, comunicação e impactar diretamente no desempenho da organização. Depois de explorarmos um pouco sobre essa fundamentação que se baseia na escola da configuração, vamos observar a composição de um paralelo entre configuração e transformação, comentadas por Misberg em seu livro. Misberg define configuração como a estrutura fundamental de uma organização, que inclui suas hierarquias, sistemas de comunicação, processos de tomada de decisão e outros elementos estruturais essenciais à dinâmica diária dessa organização. Já a transformação refere-se à capacidade que uma organização possui de mudar, evoluir e se adaptar ao longo do tempo, tanto em resposta às mudanças no ambiente externo, quanto às mudanças internas na organização. Misberg, ele trata esse paralelo para que se possa entender o que é a configuração e o objetivo dessa transformação. Diante desses conceitos de configuração e transformação apresentados por Misberg, podemos agora analisar um pouco sobre as configurações propostas, como foi citado em um dos pontos de sua fundamentação. Ele divide a escola da configuração em 5 possíveis escolas, em 5 possíveis tipos organizacional. Primeiro, empreendedora, o tipo mecanicista, o tipo profissional, diversificado e, por fim, o tipo inovador. Vamos agora abordar um pouco sobre esses tipos. O primeiro tipo de configuração é a configuração empreendedora. Neste tipo de configuração, a organização é tipicamente pequena e jovem, com uma liderança centralizada em um empreendedor ou um pequeno grupo de fundadores. Nessa configuração, as decisões são tomadas de forma rápida e flexível, sem muita formalidade ou burocracia, onde a comunicação é direta e as estruturas são fluidas, permitindo uma rápida adaptação às mudanças do ambiente. É muito comum ver esse tipo de configuração em startups e organizações em estágios iniciais de desenvolvimento, os primeiros passos das organizações, para as organizações que estão iniciando sua jornada no mercado. Comum encontrar esse tipo de configuração empreendedora. Seguindo com os tipos de configuração, nós vamos agora para a configuração mecanicista, onde vamos agora analisar um pouquinho sobre essa configuração. Nessa configuração mecanicista, a organização é comparada a uma máquina bem ajustada, onde as operações são altamente padronizadas e formalizadas, sequenciadas, ocorrem continuamente da mesma forma em busca do resultado. As funções dentro desse tipo de organização são claramente definidas e as decisões são tomadas de forma hierárquica, seguindo um nível de responsabilidade. A comunicação ocorre principalmente de forma vertical e as regras e procedimentos
são enfatizados para garantir a eficiência e consistência da estratégia. Seguindo dessa forma mecanicista, como o próprio nome diz, é uma configuração mecanizada, configuração que segue, como diria, a receita do bolo, segue um padrão, segue diretrizes bem delimitadas em busca de otimizar e conseguir os resultados. O próximo tipo de configuração será a configuração profissional. Nessa configuração, as organizações dependem fortemente do conhecimento especializado e habilidades técnicas individuais dos profissionais que a compõem. Esses profissionais, que são altamente qualificados, possuem autonomia significativa em seus domínios específicos, em seu departamento e dentro da sua colocação na organização. As estruturas organizacionais são frequentemente descentralizadas para poder acomodar essa autonomia que é dada a esses profissionais. Mas como seria a coordenação? Como você coordenar uma configuração onde você determina autonomia para profissionais específicos? Essa coordenação ocorre principalmente através de mecanismos de padronização de práticas. A partir do momento que você dá uma autonomia ao profissional, ele vai poder trabalhar essa autonomia, porém dentro de uma padronização. Esse tipo de configuração profissional é uma configuração muito comum em organizações voltadas a serviços como advocacia, contabilidade, engenharia, entre outras. Na configuração diversificada, a organização possui um amplo portfólio de unidades de negócio ou produtos, daí o nome diversificação. Uma configuração onde você não tem um produto-chave, você não tem apenas uma frente de produção. Você tem um portfólio de unidades de negócio, voltadas até áreas distintas. Cada uma dessas unidades deve operar de forma relativamente independente. Existe uma autonomia e uma independência em cada unidade de negócio da organização. Porém, como coordenar esse tipo de configuração? Tem que haver uma coordenação sendo trabalhada por meio de alocação centralizada de recursos e do estabelecimento de diretrizes gerais a serem seguidas, mesmo cada unidade mantendo um alto grau de autonomia em suas próprias operações. Comparando um pouquinho com a configuração anterior, o tipo da configuração profissional, também há uma autonomia, porém, a forma que você tem de coordenar essas unidades de negócio, mais uma vez, é utilizando uma padronização de diretrizes, onde você tem autonomia, porém você tem que trabalhar dentro das diretrizes da organização. E por fim, chegamos ao último tipo proposto por Ginsberg em seu livro, que é a configuração inovadora. Essa configuração é caracterizada pela flexibilidade e adaptabilidade da organização em face à ocorrência de mudanças. Ela se destaca em ambientes turbulentos e inovadores, onde as demandas e os desafios estão em constante movimento de mudança. Para coordenar esse tipo de configuração, será necessário o emprego de equipes temporárias e projetos colaborativos em estruturas organizacionais altamente fluidas e flexíveis, para poder facilitar uma resposta rápida às novas oportunidades ou ameaças, pois essa adaptação tem que ser feita não só visando oportunidades, e sim também possíveis ameaças.
É muito comum encontrarmos esse tipo de configuração inovadora em indústrias de alta tecnologia e empresas voltadas para inovação. Bom, poderíamos tomar como exemplo a Google, que é uma empresa voltada a trabalhar na área de tecnologia e inovação. Ela se enquadraria bem nesse tipo de configuração inovadora. E aqui chegamos ao final dessa breve apresentação sobre a escola da configuração. Onde observamos que a estratégia é essencial para o sucesso de uma organização, mas muitas vezes é bastante complexa e multifacetada. E no momento em que entendermos os diferentes tipos de configuração, assim podemos identificar os pontos fortes e pontos fracos dentro de uma organização. Em cima desses dados, poder ajustar-se uma estratégia mais adequada, de acordo com o tipo de configuração que a organização trabalha. Essa escola, a da configuração, ela oferece uma perspectiva única sobre como as organizações devem abordar suas estratégias e de que forma essas estratégias devem ser moldadas pela estrutura e cultura interna dessa organização. Por fim, termino com um parágrafo de Mitzvah, onde ele diz que a estratégia não é apenas uma abordagem planejada, mas também uma resposta à configuração específica de uma organização. Deixo aqui esse texto envolvido no livro, que eu achei interessante. Então deixo aqui esse parágrafozinho para que a gente possa lembrar da escola de configuração e seus pontos. Desde já agradeço a atenção de todos e agora fico aberto a perguntas, sugestões. Obrigado, pessoal.